Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Vamos mais uma vez cultuando ao Senhor, com o coração voltado, com a nossa atenção voltada a Ele. Vamos ler a sua palavra agora, ouvir sua voz. O texto do profeta Daniel, capítulo 3. Eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez, com reverência, para que leamos a palavra de Deus. Após a leitura da palavra, então, nós vamos orar, como temos feito também, para que estejamos orando pela família. Esta semana, a família de Cláudio e Nath, orar pela vida dos irmãos. E eu peço que os irmãos, durante a semana também, estejam orando pela vida desses queridos irmãos. Eu peço que você então abra a sua Bíblia. Eu quero meditar com você no capítulo 3 inteiro, mas como o texto é longo, eu quero ler com você apenas 3 versículos, versículo 16 ao 18. Após a leitura, então, nós vamos orar. E então nós voltamos para o início do capítulo, para que possamos pensar em toda essa narrativa, de maneira a tentarmos perceber aí mais uma vez a intenção do texto e as lições que a gente pode tirar dele. Vamos ler então, versículo 16 ao versículo 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar, feche os seus olhos. Peça que o Senhor traga discernimento, entendimento ao seu coração, para compreender e aprendermos de fato aquilo que o Senhor quer para cada um de nós essa manhã. Amado Deus, nós clamamos diante do Senhor aqui, com temor e tremor, que o Senhor nos conduza, Pai. Abra-nos os olhos, nos dê a compreensão, o entendimento da Tua palavra. Nós somos totalmente necessitados da Tua graça. Pedimos também, Pai, aqui, que o Senhor estenda a Sua mão sobre a vida de Cláudio, Nath, da Kiara, do Arthur. Ó Deus, dá o crescimento a essa família. Dá, Senhor, que a Tua graça os assista todos os dias, conduzindo esses irmãos nos desafios de sua casa. Abençoe o Cláudio, Senhor, para conduzir sua casa, liderando sua casa, sua esposa e seus filhos. Em nome de Jesus, que a Tua boa mão, Pai, os conduza em tudo e os faça bem-aventurados. Em nome, por amor de Jesus, rogamos assim por nossa vida também e pedimos Tua direção aqui, essa manhã, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Volte os seus olhos, irmãos, então, ao início do capítulo. Eu quero lembrar a você aquilo que nós temos visto nesses 2 primeiros capítulos sobre essa soberania de Deus que acompanha toda a temática do livro de Daniel e esses propósitos de Deus em toda a história, em revelar a si mesmo na história
e vimos então o Senhor levando o povo à Babilônia, e no primeiro capítulo nós enfatizamos sempre que o Senhor é quem entregou nas mãos do rei Nabucodonosor ao povo dele, como exatamente punição, como cativeiro por causa da quebra da aliança que esse povo tinha com Deus. Vimos então o capítulo 2, em 2 domingos, nós trabalhamos esse capítulo 2, são muitas verdades e lições que a gente encontra e poderíamos gastar ainda mais domingos no capítulo 2, mas percebemos sobre essa realidade de Deus trazer a sua revelação e pensamos nisso aqui exatamente como esse mistério que é revelado a Daniel, versículo 19 e 20 do capítulo 2. Então foi revelado o mistério a Daniel, uma visão de noite, e aí vimos que mistério era esse, exatamente todo o processo que Deus estaria estabelecendo a partir dali para a chegada do seu Filho Jesus, para a vinda do seu Filho, do reino de Deus, se manifestando de forma presente, real, física, nesse mundo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vimos então o próprio Nabucodonosor se prostrando, inclinando-se, adorando e afirmando que certamente o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Após esse evento, após essa narrativa, agora, o capítulo 3, o profeta Daniel nos faz perceber que ele está preparando o terreno. Observe o versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então veja, estudando o capítulo 2, nós percebemos que na literatura antiga, a forma literária, ela tem uma intenção e ela carrega, então, exatamente o tema. Existe uma intencionalidade em escrever o texto, a narrativa, a poesia, de uma determinada forma ou com uma determinada estrutura, para que essa estrutura possa apontar de forma mais precisa qual seria o centro do texto literário, e esse centro, na forma literária, representando ou apontando exatamente para o tema central, para o assunto específico que quer ser exaltado ou enfatizado. Vimos então o capítulo 2 dividido em cenas, e essas cenas sendo exatamente, assumindo exatamente uma forma quiástica, e essa forma de quiasmo é exatamente a forma que mais é usada na literatura antiga para exaltar ou para enfatizar o tema, o propósito de algum texto. Eu não quero trabalhar hoje aquilo que nós já fizemos no capítulo 2, perceber cada uma das cenas, para que a gente possa ganhar o tempo. Eu quero partir com você, então, para afirmar que o capítulo 3 segue essa mesma forma quiástica, e o texto que nós lemos aqui para a nossa meditação é exatamente o ponto mais alto, ou o centro do texto na estrutura literária que Daniel usa para nos escrever e nos relatar essa narrativa do capítulo 3. Veja, ela é uma narrativa que difere, ela é separada da narrativa do capítulo 2. O capítulo 2 termina e, de fato, agora nós temos um outro momento. Há uma outra cena aqui e Daniel nos enfatiza isso, preparando esse terreno para que eu e você percebamos que agora nós estamos aqui em um outro momento da história e que esse mesmo rei que havia professado, declarado que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis sobre a terra, porque ele pode revelar mistérios, porque ele pode dar sabedoria, porque ele é um Deus que
na perspectiva de Nabucodonosor, é um Deus que está acima de todas as coisas, e sendo Ele aquele que conduziu Daniel para revelar aquilo que ninguém tinha visto e ninguém tinha ouvido, Ele então é o Deus dos deuses e está acima de todos. Agora, no capítulo 3, nós percebemos que essa profissão de Nabucodonosor não é uma profissão de alguém que se converte, de alguém que teve de fato uma ação do Espírito de Deus em seu coração, porque logo em seguida, tendo a visão que Daniel interpreta, dizendo que a cabeça daquela imagem que Daniel viu no sonho era uma cabeça de ouro, agora Nabucodonosor manda construir a imagem para que todos se prostrassem diante dela e adorassem essa imagem, alguns entendendo que essa imagem seria a imagem do próprio Nabucodonosor, ou a imagem do deus Nebo, porque seria o próprio nome que o rei Nabucodonosor toma como sendo um representante desse deus, por isso Nabucodonosor tendo a raiz exatamente do deus Nebo ou Nabo. Mas observe, dentro desse contexto então, nós observamos que Daniel está nos preparando aqui para pelo menos 2 personagens, e os 3 amigos de Daniel formam aqui um personagem só, ok? Porque a fala deles no texto, observe, é sempre uma só fala, é como a fala dos 3. A fala dos 3, que são os protagonistas agora nessa narrativa, é somente essa que você encontra aqui. Se o nosso Deus a quem servimos, versículo 17, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esse aqui é o único ponto que não existe nenhuma outra contrapartida no texto que Daniel escreve, querendo trazer para nós exatamente essa fala dos 3 amigos como o ponto central desse texto. Mas observe, na trama da narrativa, esse não é o ponto central. Na trama da narrativa, siga em frente os versículos, observe o versículo 23. A passagem do versículo 23 para o 24, observe só. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Observe, os personagens principais aqui, esses 3 amigos, eles têm uma só fala, e o texto segue mostrando as consequências daquilo que eles falaram para o rei Nabucodonosor. Após isso, versículo 24, Daniel não traz para a gente a resposta imediata sobre o que aconteceu. Olha o que ele faz com o seu coração, com o meu coração, com a sua mente, com a minha mente. Então, eles foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. E ele diz, o rei manda acender 7 vezes mais. Então, você fica pensando, né, será que eles já tinham ali um medidor, né, do calor? Eu quero exatamente 7 vezes mais quente. A ideia ali é exatamente esse número da perfeição, que o número 7 sempre carrega nas escrituras, mostrando que eu quero essa fornalha no ponto mais alto que ela consiga ser aquecida. No topo do seu aquecimento, acendam essa fornalha. Eles dizem aquilo ao rei, e então Daniel diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou. Como assim se espantou? O que houve? O que houve com esses amigos? O que houve com Sadraque, Mesaque e Abednego? Mas ele não vai responder agora. E se levantou depressa o rei. Observe que Daniel está levando você a olhar agora para Nabucodonosor.
com uma certa expectativa sobre algo que está acontecendo, e você quer saber o que houve com esses homens. Eles resolveram afrontar o próprio rei. Eles resolveram se posicionar de uma forma que talvez muitos daqueles que leram a carta a primeira vez, o texto a primeira vez, estou eu chamando de carta, muitos de nós mesmos, quando lemos a primeira vez, talvez, ao olhar para toda essa cena em que uma estátua gigantesca é construída, e que muitos políticos que estavam ali, e Daniel usa aqui, até mesmo de uma forma literária, para satirizar esse mecanicismo que as pessoas estão sujeitas a se submeterem. Então, volte seus olhos anteriormente para o texto. Daniel repete 3 vezes essa lista dos servos de Nabucodonosor. Versículo 2, ele diz: mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem de Nabucodonosor. Versículo 3, então ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província. E talvez muitas vezes, quando você lê isso, você pensa assim: mas por que ele tinha que repetir isso tantas vezes? Não bastava ele dizer assim: então, todos aqueles que foram convocados estiveram lá, compareceram. Quando você observa a estrutura literária que o que Daniel está fazendo é satirizando. Daniel está zombando dessa forma mecânica que muitas vezes a massa simplesmente se submete a viver. O rei mandou fazer assim, as pessoas vão lá e fazem assim. O prefeito mandou assim, as pessoas vão lá e fazem assim. Agora a lei diz que é assim, então agora tem que ser desse jeito. E as pessoas simplesmente vão seguindo. E Daniel faz isso, versículo 27, ele repete de novo. 3 vezes ele repete sobre esses servos, mas sobre os instrumentos tocados também nessa cerimônia, ele faz essa mesma técnica, a mesma repetição. 4 vezes, Daniel. Versículo 5, observe. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífano, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis ao rei. Aí você vai para o versículo 7. Quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da citra, do saltério, de toda sorte. Veja, quando você lê isso aqui em silêncio, você fica só ali, observando que está se repetindo. Mas ao ler em voz alta, você já percebe um pouco de assim, mas por que essa insistência? Daniel está satirizando, mostrando na sua estrutura do texto o quanto que os povos, porque o desejo que Nabucodonosor tem de adoração é de todos os povos. A convocação enfatiza isso: vós, todos os povos, vocês são chamados a adorar, vocês são chamados a fazer assim, vocês são chamados a se prostrar, vocês são chamados a obedecer. E observe que quando Nabucodonosor é confrontado com uma realidade de 3 homens, alguns acreditam que talvez só eles 3 tenham ficado de pé, mas que provavelmente outros também não ficaram de pé, também não se prostraram, também não se prostraram à imagem e permaneceram de pé, mas porque eles tinham sido homens que tinham sido alçados a cargos maiores, aqueles invejosos que também farão isso com Daniel, capítulo 5, leva somente esses 3, por causa da posição de liderança deles, a Nabucodonosor. Por quê? Se esses 3 agora, tendo ficado de pé, se eles se curvarem agora, aí a gente consegue
fazer e mostrar um exemplo para todos os outros. Assim como jogá-los na fornalha servirá de exemplo para todos os outros. Observe que esse é o mecanismo que todo autoritarismo segue. Esse é o mecanismo que, historicamente, todas as vezes que alguém quer exercer algum domínio, algum controle sobre a massa, sempre usa o mecanismo de tomar exemplos no meio daquela massa para que a massa possa perceber, é melhor a gente ficar na nossa, para que não tenha motim, para que não exista nenhum levante, para que a massa não se convença de que é possível resistir. Então é isso que Nabucodonosor faz. Daniel está nos relatando tudo isso aqui. E veja, o rei Nabucodonosor havia dito no seu decreto que todos que não se curvassem seriam imediatamente lançados na fornalha. Chega então a notícia a Nabucodonosor e o que acontece é como se ele não acreditasse. A arrogância dele o convence de que certamente todos farão aquilo. Quando chega a notícia de que 3 homens judeus não haviam se prostrado, então ele manda chamar. E a conversa é, volte seus olhos ao texto, versículo 14. No versículo 13, Daniel faz questão de mostrar como Nabucodonosor ficou irado e furioso. Observe que somente Nabucodonosor é o personagem, o antagonista aqui, que é relatado o seu sentimento, as suas reações, as suas expressões. Dos amigos de Daniel, nada. Eles estão ali incólumes. Se nós não nos prostramos, nós não vamos nos prostrar, não vamos adorar os teus deuses, você vai jogar a gente na fornalha, nós vamos para a fornalha, se Deus quiser nos livrar, Deus vai nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. E não é por isso que nós vamos nos submeter às tuas ordens. Percebe isso? Ele fica furioso, versículo 13, irado. Versículo 14, ele diz assim: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estás dispostos, e quando ouvires, olha só, o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porque, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. Olha só o que Daniel relata agora sobre o que Nabucodonosor está entendendo de tudo isso. Olha a pergunta que ele faz. Uma pergunta retórica. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor está fazendo uma imagem para adoração a um Deus, mas aquilo é uma questão pessoal. Não é uma questão simplesmente religiosa. Há algo ali político, de domínio, que é sim, para que aqueles povos mantenham-se submissos a ele. E agora na afirmação dele, o que nós encontramos é: quem será o Deus que poderá intervir na terra, no mundo, no tempo, no espaço? Quem vai ser o Deus que vai poder realmente impedir que eu faça alguma coisa com vocês? Quem vai ser o Deus que pode impedir que eu tire a vida de vocês? A pergunta sendo retórica, a resposta que Nabucodonosor espera é óbvia. Não há. Mas Nabucodonosor sabia que existia um Deus, que era um Deus soberano sobre todos os outros deuses.
Você percebe essa diferença agora, daquilo que ele professa no capítulo 2 e aquilo que ele fala no capítulo 3, a Sadraque, Mesaque e Abednego? É possível crer em um Deus soberano sobre todas as coisas, e é possível, ainda assim, não acreditar que esse Deus é um Deus que intervém na história, no tempo, no espaço, na realidade, no cotidiano. Um Deus que impeça suas ações, minhas ações. Um Deus que age e que é presente no universo de tal forma que, sim, Ele pode impedir quem quer que seja de cometer qualquer ato que seja. Ele é um Deus imanente, como nós cremos e afirmamos crer. Mas muitas vezes, a nossa realidade de vida, ela atende muito mais a uma condição de mente como a de Nabucodonosor. Muitas vezes, mesmo como povo de Deus, nós vivemos em uma condição de mente como se o Deus a que nós servíssemos fosse um Deus que é soberano, mas nós acreditamos apenas em nós professamos uma fé e vivemos apenas como se fôssemos deístas. Deus está lá, Ele é real, ok, Ele existe, mas da nossa vida aqui, nós é que damos conta, nós é que temos que nos virar, nós é que temos que brigar o que tiver que fazer, matar um leão a cada dia, e não importa, nós é que fazemos o nosso destino, nós é que fazemos a nossa vida, são as nossas escolhas, são as nossas decisões, nós é que vamos conduzir. Perdão. Nós é que vamos conduzir a história. Entenda, querido, que há uma diferença aqui gritante entre um Deus transcendente do segundo capítulo, professado por Nabucodonosor, para um Deus agora que se revela não apenas como um Deus que é sobre todas as coisas, mas um Deus também que é imanente. Um Deus que intervém na história, que age na história. Um Deus que se revela na história do seu povo, na caminhada do seu povo, Deus se revelando de forma concreta. Então Nabucodonosor afirma quem é esse Deus que poderá livrar, e é afirmação porque a pergunta é retórica. Então, sendo pergunta, ele está afirmando, na verdade. A resposta, então, de Sadraque, Mesaque e Abednego é exatamente o ponto alto de todo esse texto. E eu quero ler com você mais uma vez. Volte seus olhos ao texto, querido. Porque é maravilhoso repetir isso ao nosso próprio coração. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Assim, eu não vou perder meu tempo aqui. Isso só pode ser feito com um coração completamente convencido e aquietado nesta realidade. Eu sei que Ele pode me mandar matar. Eu sei que Ele pode me matar. Eu sei que Ele pode me lançar na fornalha. Mas eu não estou nem aí. Aquilo que eu creio, aquilo que eu estou convencido, é muito maior do que os medos que eu possa ter quanto a tudo nessa vida. Então ele diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos,
Ele nos livrará. Veja, isso é uma profissão de fé quanto a uma realidade concreta. Isso não é subjetivismo, isso não é algo etéreo, isso não é algo que está no campo das coisas mais elevadas e espirituais. É dentro da concretude da nossa realidade. É Deus sendo real de forma concreta, física, palpável. Você vai me jogar na fornalha, e se esse Deus me quiser livre, se o Deus a quem eu sirvo me quiser livre, certamente nada me acontecerá. Mas nessa profissão de fé, há algo que ainda é muito maior. O versículo seguinte diz: se não, ou seja, se Ele não quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, se Ele não quiser nos livrar das tuas mãos, ó Rei, fica sabendo que ainda assim não serviremos, nem adoraremos aos teus deuses, nem a imagem de ouro que levantaste. Por que Daniel joga esse ponto para o ponto alto do texto? Porque há uma intenção aqui, lembre-se, há uma geração que está sendo formada no cativeiro, que já é a geração seguinte a uma geração que foi levada para o cativeiro. E por que foi levada para o cativeiro? Por causa da quebra da aliança. Porque começaram a viver como se Deus não fosse o Deus imanente. Começaram a viver como se Deus não fosse um Deus que agisse na história, que tomasse conta real da nossa vida, no nosso dia a dia. Como se Ele não nos livrasse de muitas e muitas coisas que nós sequer sabemos. Começaram a viver e se prostituíram adorando a outros deuses. E por que adoraram a outros deuses? Porque queriam resultados concretos. Por que os povos adoravam a outros deuses? Porque queriam uma plantação melhor. Queriam que a plantação pudesse gerar cada vez mais, dar cada vez mais fruto. Então eles iam adorar a um Deus. Quando eles queriam água, aí eles iam adorar a outro Deus. Quando eles viam então um fogo tomando conta, aí eles começavam a adorar outro Deus, para que o fogo fosse apaziguado. Observe, a fé não é um elemento na nossa vida que diga respeito a coisas subjetivas e etéreas, a coisas espirituais e eternas. A fé é algo que diz respeito àquilo que é concreto na nossa vida, aos elementos mais ordinários da nossa vida. É aí que a fé define sobre o que você realmente crê e como você realmente pode se relacionar com as coisas. A fé é expressa no momento em que nós vivemos o nosso dia, todos os dias. A fé expressa como você vive. A fé expressa como a prioridade que você dá, a agenda que você estabelece. A tua fé é sempre expressa dessa forma. A tua fé não é expressa quando você abre sua boca. Isso é uma declaração daquilo que você crê internamente. Mas muitas vezes, a maneira como nós nos posicionamos entre todas as coisas que são concretas na nossa vida, expressam categoricamente que nós não cremos absolutamente em nada daquilo que nós falamos crer. Então Daniel nos mostra que, apesar de crer que Deus era um Deus imanente, que Deus era um Deus que podia agir na realidade, na vida concreta, eles não julgaram a vida deles valiosa ou preciosa demais para que eles pudessem negociar a declaração mais enfática que poderia ser feita sobre a fé deles. Pode jogar no fogo, e se eu morrer, morrerei professando na prática a minha fé. Você entende? Veja,
os nossos olhos racionais, os nossos olhos formados, a maneira de enxergar a vida, a partir de movimentos mais recentes na história, que foram formando a maneira de nós enxergarmos a vida, provavelmente haveria aquele que diria assim, eles podiam simplesmente chegar diante da estátua, como milhares daqueles que estavam lá, certamente não tinham nada a ver com aquela estátua, não tinha nada a ver com aquele Deus, mas eram políticos. E sendo político, ora, eu preciso saber lidar com essa situação aqui. Eu tenho um cargo a almejar, eu tenho uma carreira a conquistar, a almejar, a construir. Então, vai lá, ao som do pífano, da gaita de fole, de novo, toda aquela lista, se curva. Não é assim que a gente pensa? Mas por dentro, eu sei da minha fé. Na minha mente, no meu coração, eu sei que eu não tenho nada a ver com aquilo ali. Daniel relata construindo uma estrutura para mostrar aos leitores que aquilo que é interno e o que é exteriorizado não podem ser separados. Porque não existe declaração de fé verdadeira, legítima, quando nós fazemos essa divisão. Não é pura. Quando eu e você tentamos mesclar, nós estamos deixando a pureza da fé. Logo, deixou de ser fé no Deus verdadeiro. Há um resquício constante em nosso coração de que nessa imanência aqui, nessa realidade aqui, algumas coisas eu vou precisar dar um jeitinho para que eu sobreviva. Entende? E nós vamos dando jeitinho, jeitinho e jeitinho, até que a fé genuína pulverizou-se, esvaiu-se. E nós vivemos em uma sociedade exatamente assim. Certamente nós teremos que voltar a esse capítulo 3. Mas o que segue então é que Daniel faz a gente olhar pelo prisma de Nabucodonosor. A narrativa leva você a olhar agora, versículo 24, dizer, o rei se espanta. E o rei se levanta depressa. E aí o rei diz aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Mas até agora, você se pergunta, o que houve com esses homens? E aí ele diz que os servos de Nabucodonosor responderam, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, agora você está olhando pelos olhos de Nabucodonosor. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Antes que você já pense aqui, Jesus e tal. Olha, versículo 28, ele diz, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Muitos já olham para o texto e dizem assim, isso aqui é uma epifania, uma cristofania. A forma natural na literatura antiga de se referir a anjos, muitas vezes era como filho dos deuses. Então, não é esse incrédulo que está identificando que aquele homem é Jesus. Entende? Tanto é que o texto continua dizendo que ele afirma novamente, então, que ele era o anjo que o Senhor enviou. Então, os anjos, na literatura antiga, era
definido, ou referiam-se a eles, como filhos dos deuses, tratando sobre essa diferença que há sobre a nossa criação, que tem uma conexão com a terra, fomos criados do pó da terra, e a criação dos anjos, que não tem conexão nenhuma com a terra, foram criados perfeitos no céu. Então, filho dos deuses e nós, filhos dos homens, ok? Então, Nabucodonosor começa a perceber, e por isso o seu espanto, que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram, foram fulminados pelo fogo, mas que naquele fogo, na fornalha, haviam 4 agora. O Senhor enviou o anjo para revelar, mostrar que ele não era somente um Deus que estava habitando acima de todas as coisas e governando todas as coisas, como ele é um Deus que governa todas as coisas, presente, imanente, vivendo em nosso meio. O que o Senhor está ensinando ao seu povo é que em todo o momento da história, ainda que cativos na Babilônia, ele não esqueceu-se da aliança e ele não deixou de se revelar ao seu povo na maneira como ele veio revelando de forma constante. Aquele Deus que nós vimos descer no Monte Sinai e nós vimos todo aquele espetáculo, aquele espetáculo aterrorizante, é o Deus que também vem e atende à necessidade do seu povo que anda em fidelidade às suas alianças. Não importa o contexto e a realidade em que esses povos estejam inseridos, em que essas pessoas estejam inseridas. Anda em fidelidade à aliança, ao pacto, aos mandamentos, à lei do Senhor. Ele é um Deus real e imanente. Ele não é apenas um Deus para se professar com a boca, mas é preciso que você creia com o coração. Deus não se agrada daqueles que se aproximam dele sem crer que ele de fato existe. Mas há algo interessante aqui que eu queria deixar esses elementos agora do texto de Daniel e pensar exatamente nessa fornalha. É o único texto dos profetas que nos relatam aqui essa maneira que a Babilônia usava para punir pessoas, para dar a pena de morte às pessoas. Essa fornalha ardente e acesa. Nós lemos aqui Mateus capítulo 13, no início do culto, e eu quero chamar você a mais uma vez abrir nesse texto, capítulo 13, o versículo 41. 41 e 42. Nós lemos o texto inteiro, eu quero destacar aqui com você. A partir do versículo 40 diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem. Agora o Senhor Jesus está afirmando sobre esse seu reinado e sobre essa autoridade que ele tem sobre todas as coisas e como ele fará no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão, de onde? Ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Veja, ele não tomará de outros reinos. E se você observar a parábola, o Senhor Jesus está ensinando que o joio e o trigo cresceriam juntos. Na igreja, no reino de Deus, joio e trigo crescerão juntos. E é por isso que os anjos ajuntarão do seu reino todos esses escândalos e os ímpios que praticam a iniquidade. E os lançarão aonde? No inferno?
não é o termo que Jesus usa. Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus toma agora aqui o relato de Daniel para dizer ao seu povo que no fim dos tempos, o inferno preparado para o diabo e seus anjos estará funcionando exatamente como a fornalha servia para aqueles que não se submetiam ao governo total da Babilônia. Aqueles que não se submeteram ao governo total de Jesus Cristo, transcendente e imanente, Criador assentado no seu alto e sublime trono, mas também o Deus que opera, o Deus que realiza toda a história e que age no meio da sua igreja, realizando e consumando todos os seus decretos. Esse Deus, no seu reino, ajuntará todo o trigo e todo o joio, fazendo a separação. E com o joio, ele fará aquilo que era feito nos tempos antigos. Lançarão no fogo eterno a fornalha acesa. Quando lemos o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, nós percebemos que tudo há um sentido, que tudo está comunicando. Os amigos de Daniel foram aqueles que se portaram no meio daquela geração cativa, como afirmamos no domingo passado, cativos culturalmente, cativos na mente e no coração. Os amigos de Daniel estão sendo usados aqui, esse relato, pelo próprio Daniel, para afirmar e para fazer com que eu e você percebamos: não é possível sermos em um só ser, joio e trigo. Não é possível em um só ser professarmos uma fé verdadeira, mas na prática uma fé falsa. Ou nós professamos e praticamos, ou nós não cremos de fato naquilo que afirmamos crer. Eu e você somos chamados, querido, a por causa de Cristo Jesus e do ministério de Cristo Jesus e da autoridade de Cristo Jesus e do poder que está colocado sobre os seus ombros, a nos posicionarmos nesse mundo como aqueles que de fato servem ao único Deus verdadeiro e soberano, que veio ao mundo e nos tempos antigos revelou o quanto estava presente no meio do seu povo, mas que na nova aliança, ele mesmo veio e tornou-se homem, igual a mim e a você, para que eu e você não fizéssemos da fé algo que diz respeito apenas a coisas espirituais, subjetivas e conceituais, mas eu e você pudéssemos literalmente vivermos como Cristo viveu aqui nesse mundo, e debaixo do poder que Ele tem para nos preservar, para nos conduzir, para nos suprir em todas as coisas, para conseguirmos que da terra tiremos o nosso fruto, para que de todas as coisas, ainda que perseguidos, eu e você possamos sim continuar firmes naquilo que professamos, ainda que possamos perder muitas coisas desse mundo, mas temos a nossa fé firme, proclamada. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, morreremos com Ele. Porque certamente, querido, se fosse para o fogo consumir aqueles irmãos, o Senhor lá estaria também com eles, os recebendo na glória eterna. É assim que Deus faz. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você.